Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. É um imenso prazer estar aqui. Este é o meu vídeo de réplica à resposta de nosso amigo do canal Inquisição Online ao nosso vídeo anterior sobre o mesmo assunto, que se chama Da Santa Inquisição à Inquisição Online. Se você ainda não viu aquele vídeo, recomendo que o veja, porque ele é o ponto de partida para este aqui. Naquele vídeo, então, dizia eu que a Igreja antes do Vaticano II era contra a liberdade religiosa e que a partir do Vaticano II começou-se a ensinar nos mesmos lugares onde se ensinava exatamente o contrário, a doutrina da liberdade religiosa. E eu digo, uma tal coisa não pode suceder dentro da mesma instituição. O que aconteceu ali foi que os homens que deveriam defender a fé católica apostataram da religião católica, abraçando uma outra doutrina, abraçando, por meio disso, toda uma nova religião, com seus próprios sacramentos, com seu próprio catecismo, com seu próprio código de direito canônico, totalmente independente da Igreja Católica de 2000 anos. Essa é a nossa acusação, e não é uma acusação pequena. E por isso, agora eu venho neste vídeo provar realmente porque o que eu estou dizendo é a pura verdade. E porque esses aderentes do Vaticano II não podem ser contados no número de católicos. Para que isso fique bem claro e não haja confusão, eu fiz aqui um texto por escrito, e nesse texto eu vou passar a limpo realmente toda essa questão. Mas, antes disso, eu gostaria de introduzir o nosso tópico lendo a introdução do padre João Batista Royce a uma oração chamada Oração para o Cumprimento dos Deveres Cristãos. Essa instrução do padre Royce, que introduz esta oração mencionada, ela está num livro chamado Orai, Manual Completo de Orações e Instruções Religiosas, publicado em 1934 com imprimatur e reimprimatur. Então se trata de algo aprovado pela Igreja e que poderia ser ensinado livremente, né, antes do Vaticano II, 1934. Então o que nós vamos ler aqui? Olha só que interessante. Esse aqui é o ensinamento católico sobre o assunto. E ele não tem nada a ver com aquilo que o nosso amigo defendeu no vídeo, mas vamos ver então o que se ensinava. Aqui temos um documento. O que se ensinava antes do Vaticano II? Isto aqui é um belo resumo. Ele diz assim, o padre Royce fala assim: a Igreja Católica é a única verdadeira. É falso dizer, e foi condenado a tese, os homens, pelo exercício de qualquer religião, podem achar o caminho da eterna salvação e a bem-aventurança eterna. É igualmente reprovada pela Igreja a tese: cada homem é livre de aceitar e professar a religião que tem por verdadeira, guiada da luz da razão. Portanto, o homem não é livre de adotar uma religião qualquer, mas deve seguir a católica. Eis, meus caros amigos, aqui num belo resumo, um compêndio, tudo o que nós vamos falar aqui sobre a liberdade religiosa e tudo o que o Vaticano II nega. Porque o Vaticano II, ele realmente aceita essa tese de que cada homem é livre de aceitar e professar a religião que tem por verdadeira, guiado da luz da razão. Ele realmente defende isso. E a Igreja realmente, não é um equívoco aqui do padre Royce, mas ela realmente condena essa proposição, defendida pelo Vaticano II. E, portanto, o católico professa algo que o modernista do Vaticano II nega, e nega com todas as letras. Vamos então ao nosso texto, para que a gente possa referir então a essa questão com toda a atenção que a gente deve dar a ela. Vamos lá. O sedevacantista não considera os papas conciliares como verdadeiros papas. Então, de pouco valor são os argumentos que partem do princípio de que Francisco seja o Papa da Igreja Católica. Cabe ao não sedevacantista demonstrar que Francisco é o Papa
e não ficar insistindo que devemos seguir aquele que ele pensa ser o Papa. Com efeito, o sedevacantista ama o Papa e é o primeiro a reconhecer que todos devem se submeter de coração ao Romano Pontífice. A diferença entre ele e os demais consiste unicamente no fato dele não reconhecer Bergoglio como o verdadeiro Papa da Igreja Católica. De uma forma geral, o sedevacantista afirma que Francisco não é Papa porque ele nem mesmo é católico, assim como não é católica a nova religião emanada do Vaticano II. Esta afirmação se baseia na doutrina católica de que hereges, cismáticos e apóstatas não são membros da Igreja militante e, por conseguinte, não podem exercer qualquer ofício na Igreja de Cristo. Como membros da Igreja, contam-se realmente só aqueles que receberam o batismo e professam a verdadeira fé, nem se separaram voluntariamente do organismo do corpo, o que acontece no caso de heresia, cisma e apostasia, ou não foram deles cortados pela legítima autoridade em razão de culpas gravíssimas, no caso de excomunhão. Nem todos os pecados, embora graves, são de sua natureza tais que separam o homem do corpo da Igreja, como fazem os cismas, a heresia e a apostasia. Papa Pio XII, Mystic Corporis Christi, número 20 e seguinte. Note bem, meu amigo, aqui que ele diz algo muito importante, que a questão é que é necessário professar a fé católica, a verdadeira fé. E outra coisa que ele diz que é muito importante aqui é que há pessoas que se separam voluntariamente do organismo. Então, esses são, naturalmente, os hereges, os cismáticos e os apóstatas. Porque, como a gente lê depois, o pecado deles, veja, é de tal natureza que separa o homem do corpo da Igreja. Nós dizemos que é justamente este o caso de Francisco. Ele se separa voluntariamente do corpo da Igreja porque não professa a fé da Igreja, mas professa uma fé de outras religiões, uma fé falsa, uma fé meramente humana e já não divina. Mas prosseguimos então com o nosso argumento. No debate em questão, a razão aduzida para provar que Francisco e sua igreja não são católicos foi a crença destes e seus predecessores conciliares na doutrina da liberdade religiosa, a qual foi previamente condenada pela Igreja, mas que sempre foi um dogma de fé na mente pervertida dos modernistas. O nosso adversário afirma que defender a liberdade religiosa não é heresia, pois, segundo ele, a Igreja sempre defendeu que hereges, cismáticos e apóstatas têm o direito a ensinar e pregar livremente suas falsas doutrinas na sociedade civil. Mas, se assim fosse, jamais se poderia encontrar no magistério eclesiástico condenações ao tal direito da liberdade religiosa. No entanto, o magistério já condenou a liberdade religiosa com a mesma intensidade com a qual o Vaticano II a aprovou. E isso só é o suficiente para demonstrar que Francisco e todos aqueles que estão em comunhão com ele e o Vaticano II não podem ser contados como católicos, pois professam uma doutrina previamente condenada pela Igreja. Para constatar o que foi dito anteriormente, basta comparar o que disse o Vaticano II na Dignitatis Humanae com o que disse um século antes o Papa Pio IX na Quanta Cura. Comecemos por este último. E contra a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres, não duvidam em afirmar que a melhor forma de governo é aquela em que não se reconheça ao poder civil a obrigação de castigar, mediante determinadas penas, os violadores da religião católica, senão quando a paz pública o exige. E, com esta ideia de governo social absolutamente falsa, não hesitam em consagrar aquela opinião errônea, em extremo perniciosa à Igreja Católica e à saúde das almas, chamada de loucura por Gregório XVI, nosso predecessor de feliz memória, isto é, que a liberdade de consciência e de culto é um direito próprio de cada homem, que todo Estado, bem constituído, deve proclamar e garantir como lei fundamental, e que os cidadãos têm direito à plena liberdade de manifestar suas ideias com máxima publicidade, seja de palavra, seja por escrito, seja de outro modo qualquer,
sem que a autoridade civil nem eclesiástica alguma possam reprimir em nenhuma forma. Ao sustentar a afirmação tão temerária, não pensam nem consideram que com isso pregam a liberdade de perdição, e que se dá plena liberdade para a disputa dos homens, nunca faltará quem se atreva a resistir à verdade, confiado na loquacidade da sabedoria humana. Em meio desta tão grande perversidade de opiniões depravadas, nós, com plena consciência de nossa missão apostólica e com grande solicitude pela religião, pela sã doutrina e pela saúde das almas a nós divinamente confiadas, assim como até pelo próprio bem da sociedade humana, temos julgado necessário levantar de novo nossa voz apostólica. Portanto, todas e cada uma das perversas opiniões e doutrinas determinadamente especificadas nesta carta, com nossa autoridade apostólica as reprovamos, proscrevemos e condenamos, e queremos e mandamos que todas elas sejam tidas pelos filhos da Igreja como reprovadas, proscritas e condenadas. É isso que disse Pio IX na Quanta Cura. Note bem aqui algumas coisas. Eu vou voltar para que se note bem o que ele está dizendo aqui. No primeiro ponto, ele fala que essas doutrinas aí que ele vai condenar, elas são contra a doutrina da Sagrada Escritura, da Igreja e dos Santos Padres. Quais são essas doutrinas? Bom, aqui temos a primeira parte, que é justamente o que o Vaticano II vai dizer que é algo maravilhoso. Quer dizer que não se pode, poder civil não pode de maneira alguma castigar os violadores da fé católica. Ele só pode castigar uma religião falsa, como o protestantismo ou o islamismo, ou seja o que for, somente se isso causar um problema na paz pública. Quer dizer, se gerar alguma desordem no Estado. E aí então ele pode reprimir. Mas se não, está tudo liberado, meus amigos. Pode ter satanismo, pode ter protestantismo, pode ter qualquer falsa doutrina inventada pelos homens. Não importa que eles ofendam a nossa religião, que ofendam o nome de Jesus, que ofendam o nome de Maria, dos santos e tudo que é mais sagrado nessa terra. Não importa. Eles têm essa liberdade. É isso que afirma essa proposição condenada. E é isso que veremos que o Vaticano II vai afirmar também. Ele diz que o Estado só pode interferir se acontecer alguma coisa, uma desordem, se gerar uma revolução, coisa assim. Aí o Estado pode interferir. Senão, a religião pode ensinar essas falsas doutrinas sem problema nenhum. A religião falsa. E aqui ele também fala assim, olha só que interessante, né? Chama de loucura a opinião da liberdade religiosa e também de temerária. Ele diz que ela é loucura, esta liberdade de consciência e de culto, que o Vaticano II vai aceitar. E ele também alega, veja só, que essa liberdade de perdição, ela levará muita gente a resistir à verdade. Não faltará gente que resista à verdade. E o Vaticano II mesmo admite isso, e ele diz que mesmo assim a gente deve conceder, mesmo para o hipócrita, mesmo para o enganador, mesmo para aquele que funda ali aquela igreja evangélica para ganhar muito dinheiro sobre os otários, mesmo aquele lá, mesmo o hipócrita assumido, ainda que ele não acredite em nada daquilo ali, ele tem esse direito. É justamente isso que o Papa Pio IX está tentando impedir que aconteça. E ele está dizendo, é isto que vai acontecer. O Vaticano II sabe que isto vai acontecer. Que sempre haverá pessoas que serão capazes de negar a verdade. Mas ele diz, vocês têm todo o direito de fazer isso. O Papa usa o peso da sua autoridade apostólica para condenar essas proposições. E você note bem, né, que cada uma dessas perversas opiniões e doutrinas especificadas aqui, elas são reprovadas, proscritas e condenadas. Ou seja, um católico fiel não pode endossar essas teorias, e nós vamos ver que o Vaticano II endossa todas elas, e com a maior cara de pau possível. Então vamos ler aqui o que diz o Vaticano II. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte:
Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana. E de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder, segundo a mesma, em privado ou, atenção, em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão a conhecer. Este direito da pessoa humana, a liberdade religiosa na ordem jurídica da sociedade, deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil. Por esta razão, o direito a esta imunidade permanece ainda naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. Ou seja, aqueles hipócritas que o Pio IX estava tentando impedir de vir à existência e que hoje estão assim, em abundância, espalhados pela nossa sociedade brasileira. Continuando aqui, o Vaticano II não para por aí, ele continua seu escândalo. Os grupos religiosos têm ainda o direito de não serem impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por palavras e por escritos, a sua fé, tal qual condenado por Pio IX. Também pertence à liberdade religiosa que os diferentes grupos religiosos não sejam impedidos de dar a conhecer livremente a eficácia especial da própria doutrina para ordenar a sociedade e vivificar toda a atividade humana. De fato, de alguma forma, o Paulo VI e os seus asseclas, eles realmente acham, e expõem isso muito claramente na Dignitatis Humanae, que de alguma forma, né, a sociedade ela pode ser vivificada, né, a atividade humana pode ser vivificada com a loucura, a doutrina temerária e previamente condenada pelo magistério da liberdade religiosa. É justamente isso que ele está dizendo. Basta ter olhos e basta ler e você vai ver que uma condena a outra. E é essa a conclusão que nós chegamos. Note que os documentos se condenam reciprocamente. Se eu aceito a conta cura, devo ter a liberdade religiosa na conta de doutrina contra a revelação e a razão humana. Mas se eu aceito a Dignitatis Humanae, então devo considerar a condenação da conta cura como contrária à revelação e à razão humana. O ensinamento contido em ambos os documentos é claro, assim como é claro que eles procedem de grupos rivais. Um promove o que o outro condena. Não se pode conceber que tais pronunciamentos venham do mesmo magistério. Tal constatação se torna ainda mais evidente quando se considera que estes não são atos isolados, mas constituem pronunciamentos mais solenes do que ambos magistérios sempre ensinaram sobre a matéria. A Igreja Católica condenou a liberdade religiosa em diversas ocasiões e o fez com precisão inconfundível. Ela foi condenada por Pio VII na Posse Tandiuturnas, por Gregório XVI na Mirari Vos, por Pio IX no Sílabo de Erros Modernos, como também na Quanta Cura já citada, por Leão XIII na Immortale Dei e na Libertas Prestantissimo, esta é muito importante, por São Pio X na Notre Charge Apostolique, por Pio XII na Kyrieschi e etc. Já a Igreja Conciliar não cessa de aprovar e confirmar esta doutrina condenada tantas e tantas vezes pelo magistério católico. Ela aprovou e confirmou a liberdade religiosa de forma incipiente na Patem in Terris, de João 23, e na Ecclesiam Suam, de Paulo VI, assim como ela foi explicitamente ensinada na Redemptor Hominis, de João Paulo II, na Mensagem para o 44º Dia Mundial da Paz, de Bento XVI, na Evangelii Gaudium, de Francisco, e etc. Portanto, não obstante a coincidência geográfica, ambos procedem de Roma, o católico é forçado a concluir
que o magistério católico difere enormemente do magistério conciliar e que esses são grupos realmente rivais. Esta é a luta entre catolicismo e modernismo. Resta demonstrar no que consiste o catolicismo de um grupo e o modernismo do outro. Sabemos que são ensinamentos contrários, mas por que um deles é católico e o outro não? Para tratar a questão com justa simplicidade, basta recordar que o católico crê que Cristo estabeleceu uma só igreja e a constituiu como mestra soberana das nações, e que os seus santos apóstolos sempre entenderam como seu dever submeter toda a língua e dobrar todo o joelho diante de Jesus Cristo. Esse entendimento procede da fé nas palavras de Cristo e dos apóstolos. Ora, assim como crer no dogma da Trindade exige a rejeição do arianismo e suas variantes, a crença na fundação e missão divina da Igreja Católica exige a rejeição da liberdade religiosa e suas variantes. Ou seja, o católico deve rejeitar a noção de que as nações não possuem uma mestra assinalada por Deus para o anúncio da única religião verdadeira, ou que a sociedade possui muitas mestras e que isso é um grande bem para todos. Como diz o Vaticano II, pode até, quem sabe, dando testemunho, vivificar toda a sociedade humana, uma coisa assim incrível, De repente a loucura agora se tornou algo que pode até vivificar a sociedade humana, é benéfico para o Estado. Aquilo que a igreja sempre considerou um veneno, agora começou a ser benéfico. E ainda é incrível como pessoas que assim têm olhos e que andam nas ruas desse país, elas podem realmente acreditar que isto seja benéfico. Mas, infelizmente, isso acontece. Mas é isso que nós estamos tentando corrigir aqui, mostrando que aqueles que o afirmam são hereges e são pessoas que fazem um grande mal à sociedade. Sim, Senhor. Então vamos aqui à nossa conclusão. De fato, como a liberdade religiosa atenta contra a fé que o católico deve ter na Igreja, então todos aqueles que aderem ao Vaticano II e estão em comunhão com a Dignitatis Humanae não professam a fé da Igreja e, por isso mesmo, não podem ser contados no número de seus membros, e ainda menos entre os membros da hierarquia eclesiástica. Assim, fica provado que Francisco e seus sócios não são católicos e que os sedevacantistas não se opõem ao Papa ou à Santa Madre Igreja, mas sim a um indivíduo e uma sociedade anticatólica, modernista, uma associação de traidores do catolicismo de sempre. É isso o que eles são, é isso que nós denunciamos aqui neste vídeo. Feita essa defesa geral, convém confrontar nossa conclusão com as objeções levantadas pelo autor no decorrer do vídeo. Mas isso, meus amigos, nós faremos numa próxima oportunidade. A resposta já está feita, mas este vídeo aqui já ficou longo bastante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique com Deus, meu amigo, e até a próxima. Tchau, tchau.